E no começo de tudo, uma garota é cercada por uma horda de goblins que ameaçam atacá-la, até que de repente, um jovem aventureiro vai ao seu auxílio, salvando a garota de ser devorada pelos monstros. E já um tempo depois, uma garota aborda um aventureiro e pede para eles formarem um grupo juntos. Mas ao ouvirem isso, todos na guilda ficam olhando para ela como se a garota tivesse dito o maior absurdo do mundo. Nisso, o jovem aventureiro pede para ela repetir o que disse. Então a garota lembra que ele está atrás de formar um grupo, portanto, ela está se dispondo a formar um com ele. Dito isso, ela se apresenta como Narcena, uma artista marcial, e quanto a ele, o garoto se apresenta como Laus, um curandeiro, mas no meio da conversa, uma funcionária da guilda chamada Amherst vai até a garota e pergunta se ela tem ideia de quem é aquele homem. E ao ouvir isso, Narcena demonstra não estar entendendo nada. Então Amherst diz que ele é conhecido como Laust, o inútil, pois mesmo ele sendo um curandeiro, a única magia que ele é capaz de usar é a cura básica, e como ele é um órfão do labirinto, Laust já é um aventureiro desde a infância, mas mesmo assim, ele ainda não é capaz de usar a cura de grande área ou a cura superior. Portanto, isso faz dele um completo incompetente. E embora ele não tenha uma boa fama, Amherst se lembra que ele já faz parte de um grupo chamado Lâmina do Relâmpago, mas devido à sua baixa performance, ele acabou sendo expulso desse grupo e, consequentemente, nenhum outro grupo o quer como membro. Dito isso, Amherst informa que ela não conseguirá nem mesmo pagar por uma hospedagem decente com o pouco dinheiro que ganhará se tiver ele como aliado, mas ao ouvir isso, Narcena tranquiliza, dizendo que já tem muito dinheiro consigo, e ao vê-la sendo tão descuidada, Amherst a coloca contra a parede e explica que os aventureiros daquela cidade não são pessoas tão boas assim, portanto, ela aconselha a Narcena a não ficar expondo seu dinheiro em público dessa forma. Dito isso, Amherst nota que a garota aparenta ter se tornado aventureira há pouco tempo, então ela sugere apresentá-la a um grupo ótimo para iniciantes, mas para isso, ela pede para a garota lhe dar uma pequena comissão, já que ele irá ajudá-la, porém Narcena recusa a oferta e diz que já se decidiu em formar um grupo com Laus há muito tempo. E ao seguir adiante com as papeladas, Narcena fica em dúvida. Nisso, Laus explica que aquele documento à sua frente é essencial, pois sem ele os aventureiros não podem receber indicações para missões, e ao conscientizá-la disso, Laus se pede para ela assinar o seu nome no papel, e após finalmente se tornarem um grupo, os dois saem para caminhar juntos. E então Laus se informa que até o momento, ninguém terminou de explorar o labirinto de Mardad até o fim, portanto, eles ainda não sabem que tipo de monstro é o mestre do labirinto, pois ainda há muitas partes para serem exploradas, e quanto a ela, Narcena pergunta se está tudo bem entrar no labirinto logo de cara, afinal, de acordo com Amherst, eles deveriam começar pegando mais leve, já que ela é uma iniciante. Nisso, Laus se explica os vários lugares que também possuem monstros igualmente perigosos, e para ele, o labirinto de Mardad é o melhor para eles explorarem, pois se eles não entrarem muito fundo no labirinto, eles não serão surpreendidos com nenhum monstro tão forte. E ao ouvir isso, Narcena nota que ele tem razão e decide seguir com ele até o local. E ao chegarem na entrada do labirinto, ela se dispõe a ir na frente, já que ela é uma artista marcial e ele um curandeiro. E já nos corredores do labirinto, Laus nota que toda essa empolgação da garota de fato é um ponto positivo, porém ele continua preocupado quanto à capacidade dela de lutar. Mas assim que aparecem os primeiros goblins, ela o impressiona, acabando com os inimigos em poucos segundos. Nisso, Laus recolhe as pedras mágicas que os monstros droparam e explica que aquele item geralmente é vendido para a guilda, pois essa é uma forma que os aventureiros encontram de ganhar a vida. E ao ouvir isso, Narcena pergunta o que a guilda faz com essas pedras mágicas que compram. Então Laus se informa que as pedras mágicas são imbuídas de magia, portanto, podem ser utilizadas para muitas coisas. E ao ver todas aquelas pedras mágicas, Narcena pergunta quanto ela ganhará. Nisso, Laus explica que ela não conseguirá fazer muito dinheiro com as pedras dropadas por esses monstros, portanto, ela precisará derrotar monstros mais fortes se quiser ganhar mais. No entanto, ele acredita que aquilo já seja o suficiente para cobrir a hospedagem daquela noite, porém Narcena pede para eles continuarem explorando o labirinto ainda mais fundo e promete que irá protegê-lo se algo acontecer. E ao ouvir isso, Laus sorri, dizendo se sentir reconfortado, e então eles seguem adiante no labirinto, até que de repente, Narcena quase pisa em uma armadilha, mas é salva por Laus, que a percebe a tempo. E ao ver ele agindo tão rápido, Narcena pergunta como ele sabia daquela armadilha, e Laus explica que um dos blocos no chão estava com uma cor um pouco diferente dos outros, indicando que era uma armadilha. Nisso, Narcena estranha o fato dele ter conseguido perceber algo que apenas uma classe ladina conseguiria, tendo em vista que ele é da classe de curandeiro. Nisso, Laus se informa que ele já é um aventureiro há muito tempo, portanto, ele já adquiriu muitas habilidades, incluindo algumas de classe ladina, e seguindo adiante, eles se deparam com um orc, o que deixa Laus pensativo, afinal esse tipo de monstro é considerado um demônio de nível médio, e por isso não deveria estar em um andar tão próximo à superfície. Nisso, Narcena questiona se seria melhor eles fugirem, porém Laus se diz que não, afinal eles são capazes de derrotá-lo se juntarem suas forças. No entanto, ele deixa claro que não irá forçá-la a nada caso ela não queira se arriscar. Nisso, Narcena diz estar disposta a enfrentar o inimigo, afinal, ele próprio disse que eles são capazes de derrotá-lo. Dito isso, eles se colocam frente a frente do orc, então Narcena lhe acerta o primeiro chute, e nota que o corpo do monstro é tão resistente quanto uma pedra, mas para compensar, o inimigo se movimenta de forma muito lenta, dando tempo suficiente para ela pensar em seus próximos ataques. Mas no meio da batalha, ela acaba se ferindo, sendo pressionada contra a parede, então Laus intervém na luta para salvá-la e acaba com o orc com um único golpe de sua adaga. Nisso, a garota fica espantada com a força dele e pergunta se ele realmente
realmente é só um curandeiro, e ele por sua vez dá a mesma desculpa de antes, dizendo que se deve ao fato dele ser um aventureiro há muito tempo, portanto ele consequentemente aprendeu um pouco de combate corpo a corpo. Mas ao ouvir ele falando desse jeito tão simplório, na cena diz que ele sabe mais do que apenas um pouco, como diz, e quanto ele, Lau se nota um ferimento de raspão no braço da garota, então ele logo se apressa para curá-la, e seguindo adiante, eles encontram a pedra mágica dropada pelo orc. Nisso, na cena se impressiona com o tamanho dela, pois é bem maior do que a pedra mágica dropada pelos goblins. Nisso, Lau se explica que a quantidade de magia que essa pedra armazena também é maior, e por conta disso, eles podem vendê-la por um preço mais alto. Dito isso, ele pergunta o que ela pretende fazer a partir de agora, afinal, eles já possuem dinheiro suficiente para voltar. Mas ao ouvir isso, na cena se coloca contra a decisão dele, pois ela ainda pretende continuar explorando o local ainda mais. E ao ver a determinação no olhar da garota, ele decide acatar o pedido dela e segue com ela explorando o labirinto, e após finalmente voltarem para a guilda, eles entregam para a Amherst todas as pedras mágicas que coletaram. Nisso, ela dá uma bronca em Laus por ter levado Narcena para o labirinto, mesmo ela sendo uma iniciante. E além do mais, ela nota que uma das pedras é de um orc, o que a faz deduzir que ele estivesse levado a garota para os níveis intermediários. Porém, Laus explica que, na verdade, esse orc estava vagando em níveis superiores, e Narcena, por sua vez, confirma o que ele está dizendo, e deixa claro que o próprio Laus a impediu de ir mais fundo no labirinto, mesmo ela tendo pedido muito. E ao ouvir isso, a Amherst diz acreditar nele, afinal, ultimamente, houveram vários relatos de avistamento de orcs e andares superiores que começaram a surgir, e por conta disso, os chefões dali passaram a correr feito loucos, a fim de entender o que está acontecendo no labirinto para essas coisas estarem rolando. E ao ouvir isso, Narcena pergunta qual é a dedução deles acerca desse assunto, porém Amherst diz que não tem a menor ideia, afinal, eles jamais contariam algo tão importante para uma simples funcionária de posição baixa como ela. Dito isso, ela segue com o ritual padrão e compra as pedras que eles trouxeram com um baita sorriso no rosto, e ao vê-la com todo aquele bom humor, Narcena fica sem entender nada. Então Lau se explica que quando os funcionários da guilda compram pedras mágicas dos aventureiros que eles gerenciam, seus salários são aumentados em relação ao valor da venda, portanto, quanto mais pedras eles trouxerem para ela, mais dinheiro a Amherst ganhará. Nisso, ela vai até Narcena e pede para a garota continuar se esforçando por ela. E ao pegar a grana, Lau se fica incrédulo com o tanto que eles ganharam. Afinal, mesmo que ele fique apenas com a metade daquele dinheiro, já é 10 vezes mais do que ele ganhava antigamente. Nisso, a Amherst conta que quando ele fazia parte do Lâmina do Relâmpago, ele nunca recebia sua parte do dinheiro de forma justa. E ouvir essa maldade sem tamanho, Narcena se indigna e pergunta se a guilda nunca fez nada para combater isso. Então a Amherst explica que eles até poderiam mediar o pagamento dos aventureiros de forma justa, contanto que eles paguem uma taxa. E quanto a Laus, ele diz que está disposto a esquecer os problemas que passou com seu antigo grupo, pois agora seu único foco é em seu grupo atual. E após isso, a Amherst vai atrás do galpão para contar o seu dinheiro, quando de repente é abordada por Hanzun, que pergunta se ele encaminhou Laus a algum grupo. E ao ouvir isso, ela logo diz que não, afinal nenhum grupo que ela o recomendasse iria aceitá-lo. E enquanto a garota que estava ao lado dele, a Amherst diz que aquela era Narcena. Ao terminar de fazer essas perguntas, Hanzun segue seu caminho. Enquanto isso, Laus e Narcena são abordados por uma funcionária de uma taverna, que diz que ficou sabendo sobre os dois serem um grupo. Afinal, essa notícia já se espalhou por todo canto, e nisso ele segue até a dona do estabelecimento e aluga 2 quartos separados para eles passarem a noite, o que deixa Narcena levemente triste, pois ela queria dividir um quarto com ele. E ao se deitar em sua cama, ela se lembra da vez que foi curada por Laus, e desde então ela já sonhava em fazer um grupo com ele. Então Narcena passou a treinar todos os dias para se tornar uma aventureira. E ao descobrir que ele estava sem grupo, a garota partiu imediatamente para aquela cidade, com o intuito de encontrá-lo e formar um grupo com ele. E embora ela tenha feito tudo isso por ele, Narcena tem a leve impressão de que ele nem mesmo se lembra dela, pois desde aquela época ela cresceu e mudou muito, e até mesmo a cor de seu cabelo já não é mais a mesma. E ao refletir mais sobre Laus, ela se questiona do porquê as pessoas naquela cidade o chamam de inútil, sendo que na verdade ele é um aventureiro muito talentoso e que pelo visto também é muito forte. Então já em um sonho, Laus se lembra da sua vida no antigo grupo, e ele se lembra de quando precisou usar sua magia para combater os ferimentos da sua parceira, causados por veneno, e nisso ela pergunta se a cura dele é capaz de curar isso, e Laus diz que não, porém ele afirma que se ajudar ela a recuperar sua força física, isso consequentemente irá neutralizar o veneno. E ao ouvir isso, a garota nota que ela terá que praticamente se curar sozinha, então ela questiona sobre a serventia dele, e quanto ao espadachim Margulis, ele manda a garota parar de reclamar, e diz que eles devem acabar com aquilo logo, para que ambos possam voltar ao combate o quanto antes. E ao ouvir isso, a garota diz estar incapacitada de lutar. Nisso, o espadachim manda Laus dar um jeito nos ferimentos da garota imediatamente, porém ele explica ao seu colega que ele não pode fazer isso, e além do mais, Laus se lembra de ter dito para eles trazerem algum antídoto, mas ao ouvir isso, Margulis afirma que jamais pagaria caro por esses antídotos, sendo que tem um curandeiro no time. Portanto, ele culpa o Laus por estar sendo completo e inútil, e dito isso, ele pede para a Armin ajudá-lo no combate, lançando qualquer tipo de ataque contra o inimigo. Porém, ao lançar uma simples bola de fogo, a Armin só consegue deixar o monstro ainda mais irritado. E ao ver essa cena, Margulis se vê rodeado de inúteis e decide simplesmente fugir da missão, pedindo para todo o grupo recuar. E após isso, Margulis vai até Laus e anuncia a expulsão dele do grupo Lâminas do Relâmpago. Nisso, Saber o culpa pelo fracasso da missão anterior,
já que foi graças a ele que eles não conseguiram vencer a Hydra, mas Laoshi, por sua vez, nota que na verdade foram eles que não estavam em seu desempenho máximo, já que ficaram acordados até o amanhecer da noite anterior bebendo. E ao ouvir isso, Margulis entende que Laoshi está tentando jogar a culpa nas costas dele, então Saberia sugere que eles tirem essa história limpo perguntando para Armia de quem foi a culpa. Nisso a garota se vê sendo encarada por Saberia e Margulis e acaba cedendo a pressão, apontando para Laoshi como culpado pelo fracasso da missão. E após acordar desse sonho, Laoshi estranha o fato de ter sonhado com essa fase de sua vida tão repentinamente, e deduz que talvez isso tenha o chateado mais do que ele imaginava. Nisso, ele se lembra de algo similar que ocorreu há 6 anos, quando ele já detinha o título de Laoshi, o Inútil. Porém, ele ainda almejava se tornar um aventureiro de primeira classe nessa época, e nesse mesmo período foi quando um outro grupo entrou em contato com ele, mas logo ao se encontrar com o grupo, Laoshi descobriu que eles nunca quiseram um novo integrante. No caso, eles haviam enganado e pretendiam usá-lo como uma isca viva para chamar a atenção dos monstros do labirinto. E embora isso pudesse soar um tanto cruel, Laoshi afirma que esse tipo de tratamento é comum para um órfão do labirinto, mas ainda assim ele relata ter achado isso algo insuportável. Afinal, ele nunca gostou da dor e nem do medo que isso causava, e obviamente também não queria morrer. E acima de tudo, ele ficou triste por nunca ter sido tratado por ninguém como o verdadeiro aventureiro que ele acreditava ser. Até que um determinado fim de tarde, ao passear por uma área de vegetação, ele se depara com uma garota com um olhar assustado, e logo em seguida ele nota ela cercada de monstros. E então Laoshi decide ajudá-la sem nem mesmo saber o porquê de estar fazendo aquilo, e até agora ele nota que ainda não entendeu bem o motivo de ter feito aquilo no passado. Afinal, a vida de um órfão do labirinto nunca teve muito valor, porém ele acreditava que se pudesse trocar a sua vida para salvar aquela garota, isso faria com que sua morte não fosse tão inútil assim. E após ser atingido por um golpe, Laoshi acaba desmaiando e em seguida acorda com a garota em cima dele. E ao olhar para o lado, Laoshi também nota a presença da Ordem dos Cavaleiros, que ao receberem a notícia do que havia acontecido, se apressaram para ir até o local ajudá-los. Portanto, no final não foi ele quem salvou a garota totalmente, e por isso ele acredita que o título de Inútil continuou combinando muito com ele. Mas mesmo ele não tendo a salvado totalmente, a garota o agradece pela ajuda e diz que graças a ele, ela se manteve segura até a chegada dos Cavaleiros. E quanto a ele, Laoshi sorri sem graça, mas logo nota ela com o braço ferido, então usa sua magia de cura na garota e diz que aquilo é tudo que ele pode fazer por ela. E conta na cena, ela se indigna com aquele grupo de aventureiros por eles terem usado uma pessoa tão gentil como uma isca viva. E ao se dar conta do quão cruel aquilo foi, a garota começa a chorar, e em seguida ela se levanta e diz estar decidida a se tornar uma aventureira quando crescer, pois assim ela poderá formar um grupo com ele e protegê-lo. E logo após essa interação, na cena é levada de volta para sua família de nobres, e conta a Laoshi, mesmo tendo ficado emocionado com a determinação da garota, ele nota que não há como ela se tornar uma aventureira, já que ela é de uma família de nobres. Portanto, ele não criou nenhuma ilusão em sua cabeça quanto ao que ela disse. No entanto, as palavras dela foram capazes de lhe encorajar ainda mais, e isso fez querer ser um aventureiro mais uma vez. Portanto, ele procurou por uma nova mentora e continuou seu treinamento diante, mesmo sendo um curandeiro que usa apenas um feitiço de cura. E embora ele se limite a esse único feitiço como curandeiro, ao longo de sua jornada ele desenvolveu muitas outras habilidades de aventureiro, então foi aí que ele conheceu seu primeiro grupo, no caso, o Lâminas do Relâmpago. E feito toda essa recapitulação do seu passado, Laoshi finalmente entende o porquê dele ter sonhado com isso, e nota que as palavras da garota que ele conheceu naquele dia foi o motivo dele ter seguido adiante, ter se tornado um aventureiro. Caso contrário, ele poderia ter desistido do seu sonho muito tempo antes, e por consequência isso, ele não teria conhecido Narcena. E enquanto se perde em seus pensamentos, ele é interrompido pela própria, que o chama para tomarem café da manhã juntos, e após isso eles seguem para o labirinto. Então Laoshi pergunta se ela gostaria de ir em um andar mais abaixo daquele dia, e ela por sua vez responde que sim. Nisso eles seguem até o círculo de teleporte, o que deixa Narcena impressionada, já que é a primeira vez que ela vê um. Isso Laoshi explica que esse objeto é de fato raro e não é encontrado em todos os labirintos, e no caso daquele círculo específico, Laoshi diz que ele foi colocado ali por um mago logo após o labirinto ser descoberto. E ao ouvir sobre o funcionamento dos círculos de teleporte e sobre como eles são úteis, Narcena nota que seria uma boa ideia tê-los na cidade, pois isso pouparia muito tempo de todos, mas logo após dizer isso ela volta atrás por acreditar que a cidade seria tomada pelos monstros. Porém Laoshi explica que isso não aconteceria, afinal os monstros não são capazes de usar o círculo de teleporte como os humanos. No entanto, ele informa que o conhecimento necessário para criar os círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, o que tornou impossível eles os criarem onde bem entenderem. Dito isso, eles entram no círculo e são teleportados automaticamente para a área que é conhecida pelos aventureiros por ser de nível intermediário, e como os monstros ali são bem mais fortes, ele pede para que ela tome muito mais cuidado. Nisso, ela se depara com um Lich e tenta golpeá-lo, então Laoshi explica que esse tipo de monstro não pode ser atingido com ataques físicos, pois é um monstro feito de pura energia espiritual. E ao prestar mais atenção, Narcena nota que realmente é possível ver através do corpo daquela criatura, e quanto a Laoshi, ele diz que por não poderem usar ataques físicos, eles estarão em desvantagem contra aquele monstro, portanto ele sugere que eles fujam dali, mas ao ouvir isso, Narcena se recusa e diz ser capaz de derrotá-los tranquilamente. E ao ouvir isso, ele nota que ela é do tipo de aventureira que já treinou ao ponto de conseguir ganhar controle sobre a sua prana, que no caso é uma energia espiritual que habita no corpo de todos, e quando controlado, os socos dos guerreiros que dominam prana são capazes de destruir um Lich como se fosse um monstro normal. Nisso, Narcena consegue finalmente acabar com o Lich, mas assim que volta
volta até ela, Lawce nota o braço da garota todo ferido, então ele usa o dispositivo mágico que aumenta os efeitos do feitiço de cura para tratar os ferimentos dela, e após ser totalmente curada, Narcena e Lawce partem para a guilda para vender todas as pedras mágicas que conseguiram naquele dia. E ao deixarem a guilda, Lawce fica surpreso, pois não sabia que a pedra de um Lich poderia valer tanto assim. E enquanto caminham pela cidade, eles se deparam com dois homens brigando feio na rua. Nisso, Lawce nota que esse tipo de situação está se tornando muito comum por aquela cidade, porém ele não sabe dizer o porquê disso. E quanto a Narcena, ela se lembra de ter ouvido a Amherst falar algo sobre isso também. Então Lawce afirma que esse tipo de gente, de fato, é um problema para aqueles que respeitam as regras locais. No entanto, ele decide deixar isso de lado, afinal eles já conseguiram o dinheiro que precisavam para passar a noite, e para ele, isso é o que mais importa por agora. E ao irem comer em um restaurante, Narcena aproveita esse momento e diz que está a fim de perguntar algo para ele há tempos. No caso, ela quer saber o que é aquele prédio estranho no fundo, já que ele não tem portas e nem mesmo janelas. Nisso, Lawce diz que também estranhou aquelas construções que há por toda parte da cidade. No entanto, ele também não tem a resposta exata do que seriam aquelas coisas, afinal, nem mesmo os trabalhadores que construíram esses prédios sabem o que são essas coisas. E além disso, eles também não sabem quem pediu para construir os prédios, o que deixa tudo mais misterioso. E embora ele não tenha resposta para isso, Lawce diz não se importar muito, contando que essas construções não estejam prejudicando ninguém, pois até o momento essas construções servem apenas para mostrar que existem pessoas estranhas no mundo e nada mais. Mas na opinião dele, Lawce acredita que seria muito mais útil construir uma muralha ao redor da cidade do que esses prédios inúteis. E ao ouvir isso, Narcena nota que a cidade de fato não possui uma muralha, o que para ela é perfeito, pois isso permite que eles vejam o horizonte mais longe. E quanto aos problemas de invasão, Narcena acredita que eles não precisam se preocupar com isso, afinal, a cidade está cheia de aventureiros à disposição. E após voltarem para a hospedagem, eles seguem cada um para os seus quartos, porém a garota fica naquela chamando ele, mas acaba não tendo coragem e entra para o seu quarto, e lá dentro fica pensando que queria dormir junto com ele. E no dia seguinte, Margulis apresenta a nova curandeira do grupo Lâminas do Relâmpago, no caso uma garota chamada Lyra, mas que não cai na graça dos membros. Enquanto isso, um nobre fica sabendo sobre Narcena estar brincando de ser aventureira com um sujeito chamado Lawce, então ele ordena que os seus homens deem um jeito nisso, e também fica irritado por Lawce ainda estar na cidade, pois ele precisa sair de lá o mais rápido possível. E ao encontrar o alvo do grupo, Margulis passa brevemente a função que cada um deverá desempenhar, e em seguida já parte para o ataque. Porém, Lyra chama a atenção dele e diz que não poderá ir para a linha de frente como ele pediu, já que ela é a curandeira do grupo. E ao ouvir isso, ele estranha aquela situação e a lembra que Lawce sempre ia para a linha de frente, mesmo ele sendo um healer como ela. E ao ouvir esse nome, Lyra nota que está falando do sujeito que ocupava o seu posto antes dela entrar no grupo. Então ela fica ainda mais indignada, pois eles estavam fazendo um healer ir para a linha de frente. Porém, Margulis diz que Lawce conseguia correr mais do que ninguém, e além disso, ele fazia alguns bons ataques de vez em quando. E ao ouvir isso, Saberia se lembra que foi o próprio Lawce que cortou as cabeças da Hydra logo à frente. E ao ouvir que um healer foi capaz de fazer isso, Lyra fica espantada, e quanto ao Margulis, ele decide deixar a garota na retaguarda mesmo, já que ela não consegue atacar como Lawce, mas para compensar, ele pede para ela usar feitiço de antídoto. Nisso, ela aceita essas condições, então Margulis retorna ao combate, prometendo que aquela Hydra dará o seu último suspiro ainda naquele dia. Enquanto isso, Lawce e Narcena retornam para a guilda com mais pedras mágicas dos andares intermediários, o que deixa a Amherst visivelmente contente. No entanto, ela pede para Lawce não forçar a garota além do limite dela. Nisso, ele afirma que tomará todo o cuidado necessário, afinal, eles são um grupo pequeno, de apenas 2 pessoas, e ao ver que ele está sendo cauteloso, Amherst se lembra que além disso, ele também deve ter noção que é o limite para o que um grupo de apenas 2 pessoas podem fazer. Portanto, ela sugere que ele comece a cogitar adicionar novos membros para a equipe, e embora ele também concorde com ela, Lawce diz que pretende deixar as coisas como estão por enquanto. Nisso, Amherst se lembra que eles de fato estão ganhando muito dinheiro mesmo sendo só eles dois, então ela sugere que eles aluguem uma casa particular para servir como a base de operações dele, afinal em uma hospedaria há um limite para a quantidade de equipamentos e itens que eles podem armazenar, e fora isso, o custo das hospedarias costuma ser elevado. E quanto ao Lawce, ele se lembra que o grupo da Lâmina do Relâmpago também alugou uma casa quando eles trabalharam juntos, porém Lawce dormia no depósito enquanto os outros aproveitavam a casa por completo. E ao ouvir esses relatos dele, Amherst diz que foi ótimo para Lawce ter sido expulso daquele grupo, já que ele sempre era abusado por todos. Enquanto isso, Margulis se lamenta pela derrota que sofreu para Hydra e se queixando por que eles levaram aquela surra colossal. Nisso, Lyra explica que eles perderam porque Margulis resolveu atacá-la de frente, mesmo ele não tendo força suficiente. E ao ouvir isso, Margulis começa a reclamar com ela, porém Lyra o manda ficar quieto, para que ela possa se concentrar em curar a Armia. E quanto a Saberia, ela acaba confessando que Lawce era realmente muito mais útil do que eles imaginavam, pois além de fazer o que lhe era exigido, ele também nunca percebeu quando ele lhe dera um salário menor do que o deles. E ao perceber que Saberia está certa a respeito do Lawce, Margulis começa a reclamar mais ainda e se arrepende por tê-lo expulsado do grupo. E o Saberia pergunta se Margulis sabe algum jeito de trazê-lo de volta. Então Margulis diz que basta lhe dizer para ele voltar e Lawce irá obedecê-lo na hora. Afinal, eles fazem parte de um grupo famoso e muito requisitado, o que torna quase impossível a possibilidade de alguém recusá-los. Enquanto isso, a Armia finalmente
desperta e diz estar se sentindo melhor do que antes. Nisso, Lyra se apressa para pegar algo para a garota comer. E no caminho ela nota que Margulis e Saberia desapareceram do nada, mas segue com as suas atividades normalmente. E quanto a Margulis, ele finalmente encontra Lawce e manda ele se alegrar, afinal ele está disposto a aceitá-lo de volta em seu grupo. E além do mais, Margulis deixa claro que passará a pagar o salário de forma justa dele, e quanto ao salário menor que ele recebia antes, Margulis dá desculpa de que acabou errando nos cálculos anteriormente e por isso ele acabava recebendo menos. No entanto, ele promete não cometer mais erros dessa vez, e no meio da negociação dos dois, Lawce diz obrigado para ele. Então Narcena entende isso como um sim e entra no meio dos dois dizendo que Lawce não irá voltar para o grupo dele nunca mais, afinal agora ele já está em parceria com ela. E ouvir isso, Margulis manda perguntar para o próprio Lawce o que ele acha de sua oferta, e ele por sua vez explica ao Margulis que disse obrigado apenas para agradecer a oferta feita. No entanto, Lawce deixa claro que não poderá mais voltar para a Lâmina do Relâmpago, pois agora ele já tem uma outra parceira de equipe. E ouvir isso, Margulis tenta jogar Narcena contra ele, dizendo que ela deve estar querendo usá-lo para o seu benefício próprio. Portanto, ele manda Lawce abrir seus olhos para aquela armação da garota, afinal Narcena nunca o considerou o companheiro dela. Eu vi ele apontando o dedo na cara de sua parceira. Lawce segura ele pelo braço e diz que mesmo não guardando o rancor das maldades que sofria na mão do grupo da Lâmina do Relâmpago, ele ainda não irá perdoá-los se eles fizerem algum mal para Narcena. E dito isso, Lawce deixa a guilda com Narcena, então Margulis vai até a Mihesse e pede para ela apresentar um novo aventureiro para o seu grupo. E ouvir ele gritando por um parceiro forte, um aventureiro vai até ele para se candidatar. Nisso, Margulis saca sua espada e desafia o sujeito para um teste. Nisso, o homem derruba a espada de Margulis com apenas um ataque facilmente, o deixando vermelho de vergonha. Então ele desconversa, dizendo que estava apenas pegando leve com ele. Dito isso, Margulis decide levar o sujeito com ele, porém Saberia pergunta se ele realmente irá confiar em um homem que mal mostra seu rosto. Nisso, Margulis diz que basta confiar na espada dele, afinal, isso por si só já é o suficiente. E além do mais, eles precisam derrotar a Hydra de qualquer forma, caso contrário, eles não conseguirão manter a reputação da Lâmina do Relâmpago intacta. Nisso, ele pergunta o nome do tal aventureiro que irá com eles. Então o sujeito quase deixa escapar seu nome real, mas consegue disfarçar a tempo e diz ser Shig. E no dia seguinte, ainda de manhã, Sheila bate na porta de Lawce para informá-lo da visita que está o esperando. Nisso, ela também chama por Narcena, que já estava ali de olho, pois isso também tem a ver com ela. E ao ir até as pessoas em questão, Lawce se depara com Lyra e Armia, que ficam fazendo vários rodeios sem chegar a lugar nenhum. Nisso, ele pede para elas pularem logo essas preliminares e irem direto ao assunto. Então Armia diz que elas precisam da ajuda dele, e quanto a Lyra, ela entra no meio da conversa para explicar melhor toda a situação, e diz que Margulis está planejando caçar aquela Hydra que ele está obcecado já faz um tempo, e para isso ele contratou um novo guerreiro que o deixou animado e cheio de esperança novamente. Nisso, Lawce nota que Margulis é de fato muito otimista, porém Lyra deixa claro que até mesmo para o otimismo dele há um limite, afinal, ele está indo para a batalha sem ter noção alguma de nada, e para Lyra ele só irá aprender a lição quando alguém acabar morrendo. E ouvir isso, Armia afirma que se não fosse por Lawce ter cortado a cabeça da Hydra, todo o grupo já teria sido aniquilado, e quanto ele, Lawce fica curioso para saber o que exatamente elas precisam. Então Armia explica que as feridas da Hydra ainda não foram curadas, portanto, eles só poderão derrotá-la caso ele esteja ao lado deles. E ouvir isso, Lawce deduz que ela esteja pedindo para ele voltar para a Lâmina do Relâmpago, então Armia afirma a dedução dele. Nisso, Lawce nota que Margulis nem mesmo disse a elas sobre a conversa que eles tiveram, e quando na cena, ela pergunta o porquê de Armia estar tão determinada a ajudar aquele grupo e seu líder. Então Armia diz que mesmo Margulis sendo tudo que não presta e mais um pouco, ele ainda assim é um companheiro dela, já que eles estão no mesmo grupo. E ouvir isso, na cena perde a cabeça e a lembra que Armia nunca fez nada quando viu os outros membros maltratando Lawce, mesmo ele também sendo um companheiro de equipe dela na época. Nisso, Armia diz que apenas estava com medo de ser expulsa do grupo e por isso não se opôs a nada que Margulis fez contra Lawce. E embora ela saiba que ele agiu errado esse tempo todo, Armia diz que ainda assim não pode deixá-lo para trás. Dito isso, a garota começa a chorar. Então Lyra explica que a garota esteve querendo pedir desculpas para ele esse tempo todo, portanto, ela pede para que Lawce ao menos aceite a desculpa dela. Nisso, ele estende a mão para a garota e diz que já avisou Margulis que não guarda rancor nenhum dele ou do seu grupo. E ouvir isso, Armia pega na mão dele e o agradece, e quanto a Lawce, ele diz que mesmo não guardando rancor deles, ele ainda assim não pretende voltar para o Lâmina do Relâmpago, assim como disse ao Margulis. Eu conversar a sós com Lyra, na cena pergunta se há um jeito dela sair do grupo com Armia, e ouvir isso, Lyra diz que já teria saído do grupo se soubesse como levar Armia com ela. E enquanto a ouve falando, Lawce se lembra de quando Margulis havia dito que a nova curandeira era uma completa inútil, então ele informa que Lyra também terá muitos problemas com aquele grupo. E ouvir isso, Lyra deduz que ele esteja dizendo para ela sair do grupo e deixar Armia para trás, porém ela deixa claro que não fará algo tão cruel assim, pois ela nem teria como. E após isso, ela vai até Margulis para conhecer o novo integrante que ele trouxe, e acaba o reconhecendo antes deles falarem, chamando ele de Sig, porém Margulis a corrige e diz que o nome dele é Shig. Nisso, Lyra chama Sig de canto para conversar e pergunta o que ele está fazendo ali, porém ele se faz desentendido e continua agindo como se não a conhecesse, e de repente, Lyra nota ele com a espada
de um cara chamado Ronaldo e pergunta se ele havia roubado. Nisso, Sig a repreende, diz que na verdade ele herdou aquela espada do seu mentor. E em seguida ele indaga sobre a pessoa chamada Ronaldo. Afinal, ele relata nunca ter ouvido o nome antes e ouvi-lo se fazendo de bobo, Lyra decide deixar esse assunto de lado e o chama de Shig, ironicamente. E após isso, todo o grupo parte em direção a Hydra, dispostos a matá-la de uma vez por todas. Porém, enquanto isso, Narcena e Lawce passam por uma região próxima ao lar da Hydra e ele fica olhando para lá, apreensivo com o que vai acontecer com aquele grupo. Muito fofinha a garotinha do grupo, tal e coisa, porém ela é meio hipócrita, né? Mesmo sendo uma criança, ela já usa magia, consegue matar os outros, então dá pra poder julgar, porque ela não fazia nada sabendo e ainda apontou o dedo sabendo que o moleque nem era tão inútil assim. Afinal, ele foi o único que conseguiu dar dano na Hydra. Mas vamos que vamos continuar vendo isso daqui e eu espero muito que pelo menos o Margulis perca uma perna, um braço, alguma coisa, porque ele precisa ser punido de alguma forma pelo que fez com o nosso prota. Então deixa o like, se inscreve que eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!